Especial Desporto. Na época 2022-2023, acompanhe o Portimonense em direto na Alvor FM. Todas as sextas-feiras à 1h15, apresentaremos uma entrevista com elementos ligados ao Portimonense. Alvor FM Desporto, vamos com o Portimonense para todo o lado. Ouvintes Alvor FM, muito boa tarde. Bem-vindos à primeira emissão de Especial Desporto na época 2022-2023. Às sextas-feiras, à 1h15, Alvor FM irá apresentar uma entrevista com elementos ligados ao Portimonense. Neste caso, vamos avançar hoje com duas entrevistas. Primeiro falámos com o capitão da equipa do Portimonense, Pedro Sá. Depois fizemos uma entrevista mais longa, em jeito de balanço da pré-época, com o Mister Paulo Sérgio. Desde já, vamos ouvir Pedro Sá. Pedro Sá, bom dia, é um grande privilégio falar consigo outra vez. Um dos jogadores mais históricos desta equipa, deste clube, desta cidade. Como é que foi este mês? Como é que as coisas estão a correr? Como é que está a integração dos novos jogadores? Enfim, que balanço inicial nesta altura, Pedro, do que tem sido a pré-época? Antes de mais, bom dia. Obrigado por essas palavras, claro. Sim, está a ser uma pré-época bastante positiva. Principalmente nos nossos jogos de treino, em todos os jogos demos uma ótima resposta, a equipa sempre com uma boa atitude competitiva, que é isso que nos é todos os jogos exigido, e também temos que incutir isso também à malta que chega, entregá-los bem. Este ano também houve bastantes reforços, e o nosso papel também de jogadores já com alguns anos de casa é recebê-los bem, pôr esses ditos jogadores também a conhecer bem o clube, vê-los ver como é que as coisas funcionam, quais são as ideias do nosso treinador, e acho que as coisas estão a correr muito positivamente, e agora falta mais uma semaninha de trabalho para a época começar, e com muito trabalho, com muita dedicação, as coisas irão correr bem. Pedro, em termos de físicos, depois de vários problemas nas últimas duas épocas, muitas dificuldades para debelar as lesões que iam surgindo, nesta altura temos um Pedro Sá no auge em termos físicos e a poder finalmente fazer a pré-época, digamos que por inteiro. Como é que te sentes do ponto de vista físico para atacar esta época? Sim, sinto-me bem. Tive só um grande problema aqui na minha primeira semana de pré-época, mas já está totalmente resolvido, e agora encarar o resto da época de uma maneira positiva, trabalhando sempre no máximo, dando tudo de mim como é característico, e cuidar bem do nosso corpo, cuidar bem da nossa cabeça, que também é muito importante, e vai tudo correr bem. Havendo trabalho, fica tudo mais fácil. Já agora, que palavras para os adeptos, para os sócios do Portimonense? Falta mais ou menos uma semana para a época iniciar com esse Portimonense Boa Vista. Que palavras para os adeptos que sentiu-se depois da pandemia menos público, ainda algum receio na inclusão em eventos sociais? Que palavras para atrair mais gente, mais apoio, mais alegria, mais vibração, e para vos dar mais força nos jogos em casa? A única palavra que eu tenho para eles é que nós, jogadores, precisamos muito deles, nos nossos jogos em casa principalmente, porque lá está, cada clube também é reconhecido pela força do seu público, e podemos perguntar a qualquer jogador gosta de jogar com o maior número de gente a ver, e se nos apoiarem melhor. Ou seja, é isso que eu peço, que independentemente de tudo, nos venham apoiar, porque nós é que estamos ali a correr pelo símbolo, pela cidade, e merecemos também um certo apoio. E essa é a palavra que deixo. Nós vamos dar tudo em campo, como sempre damos. A crítica pode sempre haver, como é tipo normal nesta profissão, mas acreditem que da nossa parte vai haver todo o esforço, e é isso que eu lhes peço, é que venham ver os nossos jogos. Depois de ouvirmos o capitão do Portimonense, Pedro Sá, vamos agora ouvir o treinador Paulo Sérgio. Mister Paulo Sérgio, é um grande privilégio falar consigo aos microfones da Alvor FM. Faço-lhe uma primeira pergunta 2 em 1. Depois do sucesso da época anterior, com muitas dificuldades associadas, um sucesso que se materializou na manutenção. Pergunto-lhe, nesta ligação entre o final da época anterior
e este mês de julho, como é que as coisas estão a correr e que balanço inicial de mais ou menos um mês de antevisão da época? Antes de mais, cumprimentar todo o auditório da Alvor FM. É a primeira vez que estou a falar para a comunicação este ano. Eu não gosto muito de falar, e ainda mais em altura tão cedo, digamos assim. Mas dizer que os trabalhos, nós começámos a trabalhar uma semana mais cedo que praticamente todos os nossos adversários. Procurámos organizar de uma forma mais célere tudo o que foi exames médicos e toda essa situação. Começámos uma semana antes para integrar também muita gente jovem. Fruto este ano de termos no fundo a sorte de ver tantas equipas a estagiar no Algarve, aceitámos um naipe de convites para competir com adversários bastante interessantes, que permitiu no fundo também esta juventude toda que nós temos aqui competir e confrontar as suas capacidades com gente do mais alto nível. E aquilo que posso dizer nesta altura é que, em termos de empenho e dedicação, toda a gente tem mostrado uma vontade e uma determinação forte, trabalhando muito bem, dedicando-se e empenhando-se àquilo que é o trabalho. E pronto, no fundo acho que esta pré-época permitiu-nos competir bastante, permitiu-nos, penso eu, estar em níveis bastante aceitáveis para o início do campeonato, mas, como é óbvio, faltando-nos ainda várias soluções para abordar o campeonato com confiança. Eu penso que nós perdemos na Kajima, Ivan Angulo, perdemos Carlinhos com uma lesão que vai ser demorada, a venda também em abril de Lucas Fernandes. No fundo, o nosso meio campo mudou todo e precisamos de soluções para o centro do terreno. Temos a infelicidade de um jovem que fomos buscar ao Alverca, o Klinsmann, se ter magoado logo nos primeiros dias de trabalho, tem estado ausente dos trabalhos até então. O Roches também chegou magoado de uma lesão que agravou na sua estada na seleção das Honduras, também tem estado fora dos trabalhos. E, portanto, penso que em termos de corredores ofensivos precisamos de soluções, e também para o centro do terreno precisamos de dar mais estaleca, mais experiência à equipa. Houve entradas que nos dão soluções que o ano passado estávamos bastante limitados, em termos, por exemplo, da lateral esquerda. Temos concorrência também este ano na direita para o Mufi, e portanto acho que fundamentalmente também conseguimos trazer 2 pontas de lança que nos dão mais soluções para a posição da frente, mas fundamentalmente neste momento carecemos de extremos e de gente do centro do terreno. Estes jogos, estou-me a lembrar da vitória sobre o Braga e Sporting e da derrota à justa frente ao Porto, mostraram algumas das qualidades que o Mister tem implementado nesta equipa desde o início, uma equipa que é sempre muito forte do ponto de vista defensivo, muito organizada, muito rigorosa. Isso voltou a sentir-se. Pergunto, uma vez que já deu resposta a algumas perguntas que eu ia fazer, se reconhece de facto que as alas em termos defensivos estão mais reforçadas. De facto, Mufi saiu e, aliás, de facto, Mufi não tinha praticamente concorrência, e a Fali Candé saiu e na altura Relvas foi obrigado de alguma forma a fazer a posição de defesa esquerda. Relvas parece muito confortável como central à esquerda, como é a sua raiz, mas como disse há pouco, tem sido sujeito a vários desafios ao longo destes anos, nomeadamente com a saída de vários jogadores, essencialmente jogadores criativos e jogadores de ataque, numa fase 8 dias do início da época. Acha que será possível chegar alguém até lá, ou será o mês de agosto, o inteiro mês de agosto, a poder dar algumas respostas? Bem, em primeiro lugar, gostaria que daqueles que
com quem nós contamos, não sei se ninguém, como é óbvio, enquanto técnico, perdermos gente que nos dá estaleca e que nos dá confiança, numa altura destas, obviamente nunca é bom, mas o mercado está aberto e nós estamos sempre sujeitos a isso. E depois aquilo que deveria ser a composição do grupo, o quanto antes, melhor para todos, mas mesmo vindo hoje, digamos que já atrapalha um pouco para aquilo que é o início da competição, que isso podemos até ter que nos adaptar em termos táticos em função daquilo que são as soluções que temos, porque queremos entrar a competir pelos pontos na primeira jornada. Quanto àquilo que perguntou das laterais, pois eu já tinha dito antes, o Relvas evoluiu como lateral esquerdo, isso também lhe permitiu adaptar-se à competição. Hoje está muito mais confortável jogando naquilo que é a posição dele. É um miúdo que está a realizar um bom trabalho, e portanto o quanto antes essas soluções que nós necessitamos chegassem, melhor para todos. Mister, uma das boas surpresas desta fase inicial da época, não querendo individualizar muito, é a boa adaptação de Iago no ataque. É uma aposta forte de um jogador que, quem viu Liga 3, é um jogador de grande qualidade. Como é que pensa que vai ser a sua integração 2 níveis acima? O Iago é um miúdo que tem uma atitude no trabalho muito boa, tem dado tudo de si naquilo que foi a competição, a um nível ao qual ele não estava adaptado. É um atacante diferente daqueles que nós tínhamos, e tem dado muito boa conta do trabalho. Há muita coisa que nós temos que fazer agora com ele para o fazer evoluir, porque nós competimos muito durante esta pré-época, e isso até nos retirou algum tempo, alguns trabalhos individualizados aos quais ele vai ser sujeito, para limar arestas que nós pensamos que ele necessita de limar. Mas é de facto uma agradável surpresa, um rapaz que vem de uma Liga 3 e apresentar estes níveis competitivos. Eu estou bastante satisfeito com a vinda dele. Assim, estou crente que tem muito para evoluir e muito para aprender, mas com a atitude que demonstra diariamente, penso que pode ser uma boa surpresa este ano na Liga. Não querendo falar muito do que aconteceu antes, mas importa dizer que o Paulo Sérgio acabou por ser obrigado a construir uma equipa com 2 perdas, como Jackson Martínez e Beto no ataque. Pensa que com Rochês, Iago e a versatilidade que o Wellington Júnior revelou quando voltou, podendo jogar ao meio também, como disse há pouco, se calhar é mais nas alas e no meio campo e menos no centro do ataque que poderão estar as lacunas mais evidentes nesta altura. Sim, sem dúvidas que nós tínhamos, depois na metade do campeonato, quando o Wellington regressou, nós servimos dele na frente de ataque. Ele deu boa resposta, é um jogador intuitivo, é um jogador rápido, e portanto era mais no centro do terreno que eu quero vê-lo este ano. Tínhamos Fabrício e Ricardo Matos, portanto adicionámos Rochês e Iago, e portanto logo só por si já temos mais soluções para essa posição, e de facto é nos corredores que eu penso que estamos mais carentes neste momento, até porque vamos aguardando respostas de alguns atletas que temos aqui, e elas para mim, na minha opinião, ainda não dão a confiança que deveriam dar, e portanto eu acho que nós temos que atacar o mercado nessas posições, principalmente ainda mais agora com a perda, que já é um dado adquirido, do Ivan Angulo. E no centro do terreno, portanto, também penso que, volto a repetir, que é importante arranjar um jogador feito, um jogador que ajuda a dar outra dimensão ao centro do terreno da equipa. Fundamentalmente aí que residem as minhas preocupações. Mister, só mais 2 questões. Uma delas tem a ver com o sistema tático. Muitas vezes o Mister foi obrigado a tentar encontrar soluções perante as lesões que iam acontecendo e perante algumas perdas. Acabou por ter uma equipa que muitas vezes foi capaz de jogar em mais do que um sistema. Fará o mesmo este ano? Irá ser mais redutor jogando num sistema só? Há alguma ideia já definida nesta altura? Eu penso que nós por vezes criamos uma ideia, obviamente nós temos uma ideia da forma como queremos jogar, e isso tem mais a ver com uma filosofia de jogo e como é que eu vejo o jogo. Eu não gosto de deixar os nossos adversários pensar, gosto de os impedir de criar o mais longe da minha baliza possível,
Depois, como é que vai ser o desenho tático? Nós, e aqui, ainda para mais como disse bem, com saídas em momentos diferentes, muitas das vezes nós temos que adaptar o sistema em função daquilo que são os atletas que pensamos ser os mais capazes para dar uma boa resposta, e por vezes, se eu tiver que adaptar o sistema em função de pôr os melhores dentro do terreno, é sempre isso que eu vou à procura. Se eu vou dar um exemplo, se eu vir que eu estou carente de extremos que de facto assumam bem a sua função enquanto extremos, se eu vir que está curto, provavelmente vou ter que jogar sem extremos e vou ter que arranjar alguma coisa para ter jogo exterior na mesma, mas se calhar portanto é o jogador que me vai dar confiança e que me vai dizer qual é o sistema base para cada jogo. No fundo, não adianta andarmos a querer fazer com que alguém faça o extremo quando o rendimento não é suficiente, quer no momento com a bola ou no momento sem bola. Portanto, a função do extremo hoje em dia, para além de ter que desequilibrar e ter que sacar jogo ofensivo a partir de um corredor, tem também que ter a capacidade de ajudar muito bem o seu lateral do seu corredor a ajudar a equipa a defender bem ou a pressionar bem, e portanto é isso que nós procuramos ensinar aos nossos extremos, é isso que nós exigimos que eles façam, e quando essa resposta não é, digamos, capaz ao nível daquilo que é a exigência, pois se calhar teremos que pensar como fazê-lo de outra forma. É uma luta sempre com os extremos, porque o extremo muitas das vezes pensa que o futebol resume-se ao momento com bola, ou atacar, e isso não para uma equipa do nosso nível é fundamental que também o trabalho defensivo e o trabalho da pressão seja bem conseguido. E portanto essas decisões quanto ao sistema, quanto ao desenho tático, estão sempre sujeitas àquilo que é a resposta semanal de cada atleta, e na procura, obviamente, de a cada fim de semana nós metemos aqueles que pensamos ser os mais capazes para resolver a partida a nosso favor e aquilo que mais se adapta ao grupo de atletas que temos na nossa mão. Daí que quando nós falamos neste momento precisamos de mais jogador para aqui, mais jogador para acolá, tem muito a ver com termos a possibilidade de apresentar o tal esquema tático que quisermos, seja com extremos ou sem extremos. Se não os tivermos, isso não poderá acontecer, não é? Teremos que arranjar soluções de outra forma, mas o ideal é que a gente os tenha para quando quisermos jogar com extremos abertos ou com extremos por dentro, termos gente que demonstra a capacidade de desempenhar as funções. Finalmente, Mister, faço uma questão mais social, mais emocional. O pós-pandemia foi complicado para a maioria das equipas, sentiu-se claramente uma espécie de divórcio do público em relação aos jogos de futebol ao vivo e a cores. Há muito menos assistência na maioria dos jogos, e faço outra questão associada a essa. Se acha que onde é que pode estar a solução para atrair de novo mais público aos jogos, e mais emoção, mais bairrismo, mais vibração, para que a equipa sinta também outro tipo de apoio e outro tipo de galvanização, essencialmente quando joga em casa? O público é sempre importante para as equipas da casa, fundamentalmente quando apoiam, não é? Quando puxam pelas equipas da casa, o público torna-se por vezes determinante. Nós temos bons exemplos de uma surpresa do ano que passou no campeonato, o recém-promovido Vizela, sempre com casas muito bem compostas e com um público fantástico a puxar pela sua equipa. É óbvio que nós também desejaríamos ter aqui um público que puxasse pela sua equipa, que olhasse para o futebol com a paixão que ele tem que ser olhado, que muitas das vezes se esquecesse divisionismos que por vezes possam existir, e a equipa da Portimonense de Valsada é a equipa que representa Portimão ao mais alto nível no futebol português. E, portanto, eu agradeço o público que venha para apoiar a equipa, que venha para apoiar os jogadores. É sempre uma ajuda, e no fundo é o futebol que mais representativo é aquele que está na SAD do Portimonense. Portanto, não sei se isso é um resultado, ou menos público, se é um resultado deste período pós-pandemia. É capaz de algumas pessoas ainda na altura, durante a temporada passada, não se sentirem muito confortáveis em vir ao futebol, e
evitando as multidões, evitando os contactos, não é? Vamos ver se a resposta na próxima temporada será melhor, porque sem dúvida nenhuma o apoio do público para quem está dentro do campo a dar o seu máximo torna-se sempre uma vitamina extra e uma ajuda. Finalizamos então aqui a primeira emissão de Especial Desporto na Alvor FM. Voltamos na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. Depois, recordo que domingo 7 de agosto inicia o campeonato com a recepção ao Boa Vista, a primeira jornada da Liga BWIN 2022-2023. Até lá, desejo-lhe uma excelente semana. Viva bem, viva muito. Boa tarde. Especial Desporto. Na época 2022-2023, acompanhe o Portimonense em direto na Alvor FM. Todas as sextas-feiras à 1h15, apresentaremos uma entrevista com elementos ligados ao Portimonense. Alvor FM Desporto, vamos com o Portimonense para todo o lado.